Pessoal, hoje vocês vão dar licença que eu vou conversar muito com o pessoal de casa. Sabe por quê? Porque vocês estudaram com a gente, vocês são nossos alunos já com o nosso método vencedor. Vocês sabem que aluno jurídico sai na frente, desponta, a gente joga junto com vocês. E todo mundo, seja você de qual curso aqui, você já começou a se preparar. O nosso colega de casa, que vai ver isso lá no Facebook, no YouTube, tá em reta final e às vezes nem sempre se preparou tão bem. Então a gente vai fazer uma mescla de uma revisão para vocês que estão super preparados. Tem que estar tranquilo, nervosismo não ajuda agora. E claro, vamos dar umas dicas para os nossos colegas de casa, certo? Só para os caras de casa sentirem a nossa vibe. Quem aqui vai passar no 26º exame de ordem? Dá um bem baixinho. Você viu, né? Aqui a gente vai junto. Então, mas o que você tem que saber de cara? Quantas questões de empresarial? 5 questões de empresarial. Muito bem. Dessas 5 questões, eu garanti que algumas coisas necessariamente vão cair. E vão cair porque caem sempre. A primeira delas é direito, é a prática empresarial. É direito societário, a gente vai começar por aí. Mas eu já te contei. Qual era o sonho mesmo do examinador da FGV? Ele queria escrever contos infantis, né? Mas não aceitaram ele, então ele escreveu questões de empresarial. Por que eu tô falando isso? Porque vai cair uma historinha na tua prova. Vai cair uma questão contando que Maria ficou sócia de José e a partir da história do que nós chamamos no direito de caso concreto, vão extrair uma pergunta. Tem como adivinhar qual é a questão? Não tem. Mas se vai cair uma história, você tem que entender os conceitos, os princípios, para poder ter condições de fazer a leitura da questão. Primeira coisa que tem que saber é qual é o foco do direito empresarial no ordenamento brasileiro? O empresário. Primeira coisa. Porque lá no caput do 966 é o empresário que está definido. E toda vez que eu falo empresário, você tem que lembrar dos requisitos para ser empresário. Qual é a palavra que nós lembramos? Sopa. Muito bem. Porque lá no caput do 966 diz que o empresário desenvolve sempre serviços ou bens, certo? Qual é a observação? Em nome próprio. Em nome próprio. Claro, para você não confundir ele com o empregado dele, né? Ele tá fazendo em nome próprio. Além disso, ele faz de maneira organizada, porque ele organiza os meios de produção, é ele que está preocupado com mão de obra, com dinheiro, com insumo, certo? Ele faz isso de maneira profissional, não pode ser de vez em quando, tem que ser habitual, e por fim, é uma atividade. Uma atividade econômica. E, gente, a atividade econômica necessariamente tem lucro? Não, mas visa o lucro, isso você não pode esquecer. Entendido isso, para ser empresário tem que ser isso aqui. E não sei na tua casa, eu sempre falo isso, você de casa, o pessoal que já aprendeu. Eu não sei para vocês, mas na minha casa não se toma sopa de faca. Ah, pelo amor de Deus, de colher, professor. De rolo de macarrão. Não, pessoal, vamos focar na matéria aí, né? Não se toma sopa de faca. E com esta palavra, nós lembramos aquelas atividades ou pessoas que não são empresários. Até porque algum desses tem jeito, cara e cheiro de empresário, né? Se você olhar, tem tudo de empresário, mas por algum motivo não são. Quais são elas? Pessoal, primeiro, fundações e associações. Fundações e associações são pessoas jurídicas, estão lá no artigo 44 do Código Civil, mas não são empresariais jamais. Elas têm outra função. Tanto as fundações quanto as associações não visam lucro. Elas não têm o perfil empresarial. Tá certo? Além disso, a atividade rural, muito bem, sem registro. Exatamente. O nosso amigo, a nossa amiga, que tiver como finalidade principal qualquer prática rural, certo? Não precisa se registrar. Ah, mas sem registro, ele é o quê? Você lembra? É uma atividade econômica civil. Atividade econômica civil. E o que você tem que lembrar? Que atividade econômica civil tem tudo. Tem cara, jeito e cheiro de empresa. Mas não é porque fica a cargo de quem?
do direito civil. A atividade econômica civil fica a cargo do direito civil e não do direito empresarial. Então, aquele que se dedica à atividade rural sem registro não está conosco no direito empresarial, está lá com o direito civil. Além disso, quem nunca, eu adoro essa palavra, nunca é empresarial, as cooperativas. Pessoal, segundo a lei de cooperativas, cooperativas são sempre sociedades simples. Nunca são empresariais. Caiu na tua prova pegadinha da FGV. Vou enganar a galera. Não nossos alunos do curso jurídico. Porque você sabe, cooperativa não é empresarial. E por fim, o que nós vamos chamar de atividades intelectuais. E toda vez que a pergunta for sobre atividades intelectuais, você não pode cair em cilada. Olha só, em cilada. Por quê? Porque atividades científicas, intelectuais, literárias ou artísticas, essas 4, em princípio, em regra, também são atividades econômicas civis. O direito civil que vai cuidar delas não é o direito empresarial, tá certo? Então não são atividades empresariais. Só para lembrar, atividade científica, de cientista mesmo, qualquer atividade relacionada à ciência, à produção de conhecimento científico. As intelectuais. Intelectual, qual é o macete para saber se é intelectual ou não? Precisa de faculdade para fazer? Se precisar, é intelectual. Se não precisa, não é. Tá bom? Isso porque toda atividade, obviamente, tem também um cunho intelectual envolvido. Já falei para meus alunos aqui. Você acha que ser pedreiro é fácil? Vai erguer um muro para você ver se não precisa, ter um intelecto, manjar para você. Senão você não consegue. Então, para saber se a atividade intelectual é a atividade do que nós estamos falando lá no parágrafo único do 966, pensa, precisa de faculdade? Se precisar, é uma atividade intelectual. Literárias, vocês sabem, e artísticas. Essas, qualquer tipo de arte, essas ficam a cargo do direito civil. Por quê? Porque elas têm um cunho personalíssimo. Lembram? Personalíssimo. E o professor escreveu igual o nariz dele, mas não tem problema, você entendeu? Personalíssimo. Você escolhe. Cada profissional vai fazer um trabalho diferente. Então, não fica a cargo do direito empresarial, fica a cargo do direito civil, do contrato, daquela negociata específica feita entre os dois. Acontece que eu posso transformar isso aqui em empresa, você lembra? Posso. Para eu transformar qualquer uma dessas atividades em empresarial, eu tenho que fazer o quê? Dar a ela o negócio chamado elemento de empresa. E aí você fica bem tranquilão, tá? Por quê? Porque quando a OAB quiser dar tratamento empresarial para alguma dessas, ela necessariamente vai ter que dizer o que na questão? Com elemento de empresa. Aí você se tocou. Se tem elemento de empresa, sai do direito civil e vem para o direito empresarial. Tá certo? Cuidado. O professor vai te dar uma dica aí para você não errar. O que importa é a atividade fim. Vou falar de novo. O que importa é a atividade fim. Porque a OAB, há uns 3, 4 exames atrás, que dá uma de malandra. Disse assim, João, agrônomo, se dedica à plantação de milho e feijão. E aí faz uma questão, dando você a entender que como ele é agrônomo, a atividade é intelectual. Pergunto, mas o que ele faz, que era plantar milho e feijão, só agrônomo pode fazer? Não. Então, qual era a atividade, na verdade? A atividade era uma atividade rural. Então, cuidado. O que importa é a atividade que ele, de fato, se dedica. Tá certo? Essa é a primeira preocupação que você tem que ter lá. Bom, falado isso, uma questão na tua prova, pelo menos, para não dizer 2, vai ser direito societário. Tá certo? Vai ser o direito societário. Mas antes de entrar nela, e já entrando, porque a gente tem pouco tempo para a nossa revisão, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou te lembrar que um empresário é sempre uma... O empresário é sempre uma pessoa, claro. Pessoa, claro. Só que essa pessoa pode ser uma pessoa física. Ou uma pessoa jurídica. E aí a gente começa a nossa brincadeira de
mostrar que entendemos de direito empresarial. A pessoa física não tem jeito. Todo empresário, pessoa física, é um empresário individual. Empresário individual. Opa, empresário individual faz a negociação tudo em nome próprio, no CPF dele. Só cuidado, no CPF é o que a doutrina fala. Empresário individual, mesmo sendo pessoa física, pode se inscrever com CNPJ? Pode, tá bom? Por uma questão tributária, uma questão de organização, pode. Mas ele faz tudo em nome próprio. Se faz tudo em nome próprio, ele responde ilimitadamente, com todo o patrimônio, isso que você não pode esquecer. Responsabilidade ilimitada. E aí, falado isso, pessoa física que é empresário individual, ponto, acabou. Mas aí, pessoa jurídica também pode ser empresária? Qualquer uma? Não. Eu tenho dois tipos de pessoas jurídicas que podem ser empresárias. Qual é a mais nova, mais recente, que entrou na nossa legislação em 2011? A Eireli ou Eireli. E eu me recuso a discutir isso. Chama como você quiser, tá bom? Qual é a ideia da Eireli? Ah, professor, é só ver o nome. Empresa individual de responsabilidade limitada. Qual é a ideia? É que eu consiga fazer que uma pessoa sozinha responda limitadamente. Porque até ele entrar no nosso ordenamento, para ser uma pessoa sozinha, você tinha que responder ilimitadamente. Então eu crio uma ficção chamada pessoa jurídica Eireli para eu ter uma pessoa jurídica e aí vem o negócio. Ela é composta por quantas pessoas? Uma só. Uma pessoa. Por isso que a gente não fala que a Eireli tem um sócio, cara pálida. Porque a Eireli não é sociedade. A gente fala que a Eireli tem um proprietário, um dono de todas as cotas. Certo? E aí, porque eu tô sentindo no meu coraçãozinho que vai cair a Eireli, eu tenho que te falar dos requisitos. Quais são eles, pessoal? Você lembra? Claro que lembro, professor. Obrigado. Além de ser uma pessoa só, a pessoa física só pode ter uma. Lembra? Pessoa física só pode ter uma. Pode ter dono de uma Eireli ter cotas de outra sociedade? Sem problema nenhum. Pode. Eireli uma só. Além disso, pessoal, o capital social. Capital social de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo. Entenda-se o nosso salário mínimo nacional. Então, capital social 100 vezes o salário mínimo. Você não pode esquecer. E aí a última coisa que é muito importante. O capital social da Eireli deve ser integralizado à vista. Muito bem. As duas pessoas que me responderam, à vista. À vista. Tem que ser no mínimo 100 vezes o salário mínimo. Além de tudo, tem que ser à vista, pessoal. Ah, não. Vou continuar lá mais um pouquinho. Tem que ser à vista, certo? Essa é a Eireli, uma pessoa jurídica nova, uma pessoa jurídica que é composta por uma pessoa física só, tá certo? Tudo isso para deixar o patrimônio bem separadinho e eu poder ter duas gestões bastante claras. Agora, qual é o outro tipo de pessoa jurídica que pode ser empresário? A sociedade. A sociedade. E ela é onde a gente se dedica bastante, porque a sociedade, pessoal, ela tem uma vasta legislação sobre ela e ela é muito importante dentro do direito empresarial. Sociedade. Agora, toda a sociedade é empresária? Não. Por quê? Porque eu tenho a sociedade empresária e eu tenho a sociedade simples. Sociedade simples é pessoa jurídica, mas não é empresarial. Tá bom? A sociedade tem que ser uma sociedade empresária. Tá certo? Empresária. Pergunto, uma sociedade... Vamos ali, que eu tô com preguiça de apagar o quadro. A gente tem pouco tempo, o professor fica igual barata tonta. Toda sociedade tem sócios. Parabéns, professor, pode ir para casa agora. Sócios. Todo sócio, para ser sócio, precisa necessariamente contribuir com o quê? Capital social. Boa. Capital social. Todo sócio.
Eu posso compor o capital social com o quê? Dinheiro, direitos ou bens. Não pode compor o capital social com trabalho. Trabalho tá fora, tá? Trabalho não pode. Todos têm que contribuir com dinheiro, direitos ou bens. Trabalho, não. E eu tenho 2 momentos no capital social, vocês lembram? 2 momentos. Aquele primeiro que você promete que vai pagar. E o segundo que você, de fato, paga. Mas a gente é chique no direito empresarial. A gente não fala prometer e pagar. A gente fala subscrever e integralizar. Esses são os 2 momentos que nós temos no nosso capital social. O momento de prometer e o momento de fato, pagar o que eu falei que ia pagar do capital social. Certo? Dito isso, eu tenho que, dentro do direito societário, alertar vocês que eu tenho 2 tipos de sociedades. As sociedades personificadas e as sociedades despersonificadas. Eu posso falar sobre todas as sociedades? Não, professor, você não pode, porque a gente não tem tempo para falar. Tá ok? Mas, o que a gente vai fazer rapidinho? Lembrar que das sociedades, vamos lá? Nas sociedades, eu tenho as sociedades despersonificadas. Sociedades despersonificadas. Professor, quais são as sociedades despersonificadas? Aquelas que não têm personalidade jurídica. Vamos lá? Sem personalidade jurídica. Mas você está pensando de casa, como assim uma sociedade sem personalidade jurídica? Nós temos 2 casos que isso acontece. Nós temos um chamado sociedade em conta de participação. Em conta de participação. Sociedade em conta de participação, você lembra? 2 pessoas ou mais se unem, fazem um contrato entre elas, e nós temos o sócio ostensivo, que faz tudo em nome próprio, e o sócio oculto, que não aparece. O fato é, entre eles tem um contrato, e esse contrato só pode ser exigido por eles mesmos. Somente os sócios, aqueles 2 sócios ou mais, podem exigir o contrato. Ou eles, ou os herdeiros deles. Lembram? Porque caiu, a OAB perguntou isso recentemente. Ou os herdeiros deles. O fato é que essa é a sociedade em conta de participação. E a mais importante, a que tem mais chance de cair no teu exame de ordem, é a sociedade irregular. Só que eu posso chamá-la também de sociedade de fato. Ou eu posso chamar de sociedade incomum. Meu amigo, essa aqui é a sociedade que não foi registrada. Por isso que ela é de fato. Porque ela é de fato. Na prática, as pessoas agem como se tivesse uma sociedade. Mas ela não é de direito. Por isso, de fato. Por que é uma sociedade irregular? Porque não obedece à lei. Artigo 968 do Código Civil diz: todo empresário deve registrar-se antes de iniciar a atividade. Então, se você não se registrou, você está irregular. E é incomum, porque já que não tem uma sociedade para ser dona do patrimônio, o patrimônio é um patrimônio em comum entre os sócios. O que você tem que lembrar disso aqui? Primeiro, os sócios respondem ilimitadamente. Ilimitadamente. Certo? Os sócios respondem ilimitadamente. Só que não basta dizer que é ilimitadamente, você pode ir mais longe. Você tem que lembrar que é ilimitadamente e sem o benefício de ordem. Sem o benefício de ordem do artigo 1024 do Código Civil. Porque a lógica é o seguinte: tem sócio que responde ilimitadamente, é normal. Só que se você responder ilimitadamente dentro de uma sociedade regular, você só vai responder com o seu patrimônio depois que acabar o patrimônio da sociedade. Esse é o benefício de ordem que o 1024 dá. Eu só vou cobrar de um sócio depois que acabar o patrimônio da
sociedade. Esse é o curso natural da vida. Só que, se a sua sociedade é uma irregular de fato ou incomum, se você tinha que ter feito o registro e não fez, eu vou te punir. E a punição é, você responde ilimitadamente sem o benefício de ordem. Certo? Tranquilo? Além disso, pessoal, tem que lembrar que ela não tem registro, né? Ela é sem registro. Ótimo. Como que se prova a existência, então, professor, se não tem registro? E essa aqui eu vou perder um pouco mais de tempo, porque eu acho que vai cair. Como que eu provo que uma sociedade sem registro existe? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Depende. Quem quer provar? Sócio ou não sócio? Porque se for um sócio, eu só provo com documento escrito. Claro, a responsabilidade de um sócio é sempre registrar a sua sociedade empresária. Sempre. Se o sócio quer provar que ela existe, que prove por documento escrito. Agora, se for um terceiro, aquele terceiro bonzinho que a gente chama de terceiro de boa-fé, o terceiro de boa-fé prova como? De qualquer forma. De qualquer forma. Certo? Essas são as sociedades despersonificadas. Agora, importante mesmo, pessoal, são as sociedades personificadas. Aquelas que a gente tem, né, que tem personalidade jurídica. Aquelas que são registradinhas, bonitinhas. E quantas são mesmo? Pessoal, é mais que 4 e menos que 6. Quantas são? 5, obrigado. Olha só, o pessoal atento. O pessoal de casa, todo mundo sabe tudo aqui, ó. Não tem 18 matérias para lembrar, né, professor? Fica fácil para você, né? Vamos lá. Sociedades personificadas. São aquelas com personalidade jurídica. Com personalidade. E aí nós vamos lembrar rapidinho das 5, tá bom? Qual que é a maior preocupação de quase todas? Como os sócios respondem, né? Então nós temos 3 delas, que são... Eu tenho a sociedade em nome coletivo. Eu tenho a sociedade em comandita simples. Eu tenho a sociedade em comandita por ações. Certo? E eu tenho mais 2, que essas a gente vai dar um pouquinho mais de destaque rapidamente, que são sociedade anônima e sociedade limitada. Tá ok? Pessoal, sociedade em nome coletivo é aquela em que todos os sócios respondem ilimitadamente. Ilimitadamente. Sociedade em comandita é conhecido porque é uma sociedade mista. E é mista porque dentro dela eu tenho 2 tipos de sócio. O que responde ilimitadamente e o que responde limitadamente. Então aqui, neste aqui, eu tenho 2 tipos de responsabilização. Eu tenho sócio comanditado e eu tenho sócio comanditário. Qual é a diferença? É que o sócio comanditado responde ilimitadamente. E o sócio comanditário responde limitadamente. Tá certo? Essa é a responsabilidade do sócio. E aí, nós temos uma importância aqui. Que está onde? Na sociedade anônima e na limitada. Em ambas, os sócios respondem limitadamente. Em ambas os sócios respondem limitadamente. E aí, você vai fazer o professor aqui chorar de orgulho e vai lembrar o seguinte. Quando um sócio responde limitadamente, o limite é o capital social subscrito, mas não integralizado. O limite é o capital social subscrito, mas não integralizado. Ou seja, todo sócio pode ser responsável por aquilo que não integralizou. Mas isso acontece diferente em cada uma delas, é ou não é?
É, porque na sociedade anônima não há solidariedade. Sem solidariedade. Sem solidariedade. E na limitada, pessoal, é com solidariedade. Professor, o que significa isso? É que é o seguinte: o limite do capital, num sócio que responde limitadamente, o limite é o capital social subscrito, mas não integralizado. Na sociedade anônima, como é sem solidariedade, cada um responde pelo capital social que subscreveu, mas não integralizou individualmente. Mas eu integralizei tudo, então parabéns. Você merece o título de melhor pessoa do mundo. Você não precisa mais pagar nada. Agora, na limitada, como tem solidariedade, qualquer um dos sócios que deixa de integralizar, o que faltou, o capital não integralizado pode ser cobrado de qualquer um. Tem solidariedade no capital social subscrito, mas não integralizado. Beleza, pessoal, até aqui? Tranquilo? Bom, o que mais que nós temos que falar aí que é tendência para a nossa prova? Pessoal, tem um conceitinho importante do direito empresarial chamado estabelecimento empresarial. Certo? Estabelecimento empresarial. E eu separei as coisas mais importantes para que nós falemos rapidamente. Bom, estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial. Pessoal, o estabelecimento empresarial é um conceito bem empresarial, por isso vira e mexe tá aí. Caiu no 25º, tem chance de cair no 26º também. O que é o estabelecimento empresarial? É o conjunto de bens usados para desenvolver a empresa. Conjunto de bens usados para desenvolver a empresa. Só que eu tenho que fazer um alerta. Você não pode esquecer que os bens são corpóreos e incorpóreos. Materiais e imateriais. E com incorpóreos. Certo? O que a OAB gosta do estabelecimento? É que o estabelecimento, minha gente, pode ser vendido. Tudo. Toma, estabelecimento. Tá vendo tudo que eu uso para desenvolver uma empresa? Tá aqui, eu vou vender para você tudo junto. Isso é extremamente rentável para os nossos empresários. Bom, estabelecimento empresarial. O que você tem que saber? Lembrar rapidamente. Qual é o contrato para alienar o estabelecimento empresarial? O trespasse. O trespasse. O trespasse é o contrato que nós vendemos no estabelecimento empresarial. Tá certo? Eu vou falar rapidamente mais um pouquinho deles. Mas antes disso, lembre do seguinte. Tudo no estabelecimento empresarial pode ser alienado. Tudo, menos uma coisa. E você tem que saber. Por quê? Porque é uma exceção. E a FGV adora exceção. Ei, eu posso alienar tudo, menos o nome empresarial. O nome empresarial não pode ser vendido. Não pode ser alienado. Não pode ser alienado. Não pode ser alienado. E aí, nós temos dois efeitos aqui ao trespasse, tá ok? Eu tenho os efeitos para o vendedor e nós temos os efeitos ao comprador. Primeira coisa que você tem que saber. O vendedor vendeu tudo, mas ele continua responsável por 1 ano pelas dívidas. Então, ele continua responsável solidariamente por 1 ano. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Segunda coisa, tem uma cláusula escondida no contrato de trespasse, não tem não? É ou não é? Tem uma cláusula escondida. Tem gente que fala assim, jura?
Tem. Qual é a cláusula escondida no contrato de trespasse? É que o vendedor não poderá concorrer com o comprador pelo período de 5 anos. Exatamente. Cláusula escondida lá. É? Não concorrência por 5 anos. E aí você para e pensa assim, professor, ela está escondida, mas eu posso ou não posso fazer ela aparecer no meu contrato? Posso. E se eu fizer ela aparecer, vale o que está escrito. Posso diminuir de 5 para 4? 3, 2, posso liberar? Faz o que você quiser, professor, você libera se você quiser, não é verdade? Muito bem. Então, pode também. 5 anos é a cláusula escondida se não falar nada no contrato. Tá beleza? E para o comprador, o que você tem que lembrar? Gente, ele fica responsável pelas dívidas, comprou o estabelecimento, vem tudo. Porteira fechada. Né? Responsável pelas dívidas. Há o que nós vamos chamar aí de subrrogação dos contratos. Você lembra disso? Subrrogação dos contratos. O que é a subrrogação dos contratos? Professor, é que é o seguinte: todos os contratos precisam ser honrados pelo comprador. Não dá para dizer assim, mas foi o antigo que fez o contrato. Não, meu amigo. Comprou o estabelecimento empresarial, tem que honrar todos os contratos. Mas tem exceção. Qual é a exceção que não se aplica na subrogação? Os contratos personalíssimos. Exceção. Contratos personalíssimos. Quais são os contratos personalíssimos? Contratos personalíssimos são aqueles que dependem da confiança no profissional para ser possível, certo? Então, o advogado, não precisa manter, por quê? Porque a advocacia, ela precisa de confiança, de relação pessoal. Então, o comprador tem que manter todos os contratos, menos aqueles que são personalíssimos. Tá certo? Bom, gente, acontece que eu posso encerrar as atividades do empresário. Posso? Posso. Por qual motivo? Qual eu quiser. Mas tem um que dói. Tem um que não é legal. Tem um que demonstra que as coisas não foram bem. Qual é? A falência. Claro, tem a falência. E nós temos que saber falar da falência. Mas nós temos também, pessoal, não só a parte ruim, que é quando tá dando tudo errado, não tem mais grana para pagar, vamos ter que fechar as portas mesmo. Eu tenho uma opção de me reerguer, que é o quê? A recuperação. Certo? A recuperação. Bom, falência e recuperação. Vamos falar do principal primeiro. Qual é a diferença entre a falência e a recuperação? Primeiro, vamos lá. Eu sei que a letra tá feia, mas eu tenho pouco tempo, tá? Então, vamos lá. Falência. Primeira coisa, encerra-se as atividades. Primeira coisa, na falência a gente encerra a atividade, gente. Não tem grana, não vai rolar. Encerra as atividades. E segundo, pago as contas conforme a lei. Conforme a lei. Qual lei? 11.101 de 2005. Quais artigos? 83 e 84. Vão te dizer como que a gente paga as contas aí. Tá certo? Oi? 11.101 de 2005. Certo? Artigos 83 e 84 disciplinam como deve ser o pagamento. Recuperação. Recuperação encerra as atividades? Não, continua. Isso, continuam as atividades. Continuam as atividades. E mais, continuam as atividades, mas tem dívida para pagar, não tem? Tem. Paga-se como? Como for acordado. Lembra? Como que eu vou pagar na recuperação? Como o plano de recuperação disser. Conforme o combinado. Paga-se conforme o combinado.
paga-se conforme o combinado. Tá certo? E aí nós vamos falar mais um pouquinho aqui de ambos. Não vai ter tempo de falar tudo, obviamente, mas a gente vai falar bastante coisa aí para aproveitar no nosso resumo, nossa reta final do nosso curso. Bom, recuperação. Quantas recuperações nós temos no ordenamento brasileiro? 3. 3 recuperações no ordenamento brasileiro. Certo? Quais são as 3 recuperações? Nós temos, primeiro, a ordinária. E meu aluno sabe que eu lembro quando eu falo a palavra ordinária. Ordinária. Gente, a recuperação ordinária é a famosa recuperação judicial. Que todo mundo chama de recuperação judicial, tá? Recuperação ordinária é a famigerada recuperação judicial. Eu tenho a recuperação especial. E por fim, eu tenho a recuperação extrajudicial. Eu não vou conseguir, obviamente, falar de todas e tal, mas eu quero lembrar algumas coisinhas para vocês. Pessoal, na ordinária, não esqueça, existe um negócio, aliás, em todas tem, né? Mas eu vou usar a ordinária como exemplo. Existe um negócio chamado convolução. Você lembra? Convolução. Convolução. Convolução é quando acontece o quê? Por algum motivo, a minha recuperação é convolada em falência. E quando isso pode acontecer? Primeiro, quando o plano de recuperação for rejeitado na Assembleia, lembra? Eu apresento para os credores, se os credores não quiserem, vai para a Assembleia. Se a Assembleia rejeitar meu plano de recuperação, o que acontece? Convolução e falência. Por isso, lembre-se, vem aqui no cantinho. Paga-se conforme o combinado. E quem diz o combinado? O que está em recuperação. Ele propõe do jeito que ele quiser. Mas adianta ser de qualquer jeito? Não. Por quê? Porque se os nossos credores não aceitarem, a recuperação vai virar falência. Certo? Só uma pergunta. Já que a gente tá aqui no cantinho, e no cantinho às vezes é muito bom. Presta atenção. Lembra a gente de coisas boas. É isso que eu tô falando. Calma aí, galera. Né? Vamos lá. O combinado pode ser como quiser? Pode ou não pode? Pode. Só tem uma exceção. Qual é a exceção que não pode ser como o empresário de recuperação quiser? Os créditos trabalhistas, pessoal. Crédito trabalhista no plano de recuperação tem que ser pago em 1 ano. Créditos trabalhistas precisam ser pagos em 1 ano. Todos os outros pode ser como eles quiserem, põe lá, desde que todo mundo aceite, tá tudo bem, é só cumprir. Ah, mas tem uma segunda forma de convolar a minha recuperação em falência. Quando? Quando o empresário em recuperação não cumpre o que está no plano. Quando o empresário não cumpre o que está no plano, eu posso convolar a recuperação em falência. Aliás, é por isso que nós temos um cara chamado... Vocês lembram? Todo mundo lembra dele só na falência, ninguém lembra dele na recuperação. O administrador judicial. Na falência ele cuida da coisa toda. Né? Tá sendo gravado, eu não posso falar de outro jeito. Cuida da coisa toda. Na recuperação ele serve para ver se está tudo sendo pago direitinho, tá bom? Recuperação especial. Pessoal, recuperação especial é aquela que vale somente para microempresa e empresa de pequeno porte. Tá certo? Por quê? Porque ela já tem, o formato pronto. Você lembra quais são os formatos? Pagamentos em até 36 vezes com juro Selic. Juro baixinho, juro tranquilo. Tá certo? E o primeiro pagamento só para daqui
180 dias. Quando cair recuperação especial, lembra da propaganda das Casas Bahia. Beleza? Lembra lá. O primeiro pagamento só para daqui 180 dias. É uma fórmula pronta, tá bom? Que você pode aplicar na sua recuperação se você for uma microempresa, empresa de pequeno porte. E por fim, a recuperação extrajudicial. Pessoal, a recuperação extrajudicial é meio propaganda enganosa, né não? Por quê? Ah, porque a recuperação judicial começa fora do judiciário, mas ela corre no judiciário. Lembrem que ela só começa fora, ok? Começa fora. Mas ela vai para o judiciário. Lembre que o juiz que vai homologar, né, o plano de recuperação, que precisa ser aprovado por quantos por cento dos nossos credores? 3/5. Vamos colocar lá, né? 3/5 precisam aprovar para eu poder levar lá pro juiz homologar. Beleza? Revisado isso, pessoal, nós vamos falar rapidamente da falência. Pô, filme triste, né? Falência. Não deu. Não rolou. Tá bom? Não rolou. E aí, eu mesmo pedir a minha falência? Posso. O nome disso é autofalência. Mas o normal, o que mais cai é qual? Opa, é quando os credores pedem, né? Credores pedem. Eles podem pedir por 3 motivos. E você vai me dizer quais são eles. O primeiro e mais comum é por impontualidade. Impontualidade. Pessoal, impontualidade é sinônimo de dívida? Não! Por quê? Porque dívida você pode ter. O que você não pode ter é deixar de pagar na data certa. Ok? Meu exemplo, pessoal de casa aí foi o seguinte. Você vai lá, compra um carro financiado. Você sai com o carro e com uma bíblia de boleto para pagar. Você saiu com dívida, não saiu? Mas venceu alguma parcela? Não, então você não está em atraso. Impontualidade é quando você não paga na data. Tá bom? É isso que enseja o pedido de falência. Mas tem um mínimo, não tem? Qual é? 40 salários mínimos. E aí você diz, alguém com crédito menor que 40 salários mínimos pode pedir a falência? Não sozinho, lembra? Existe o bonde pesadão dos credores, lembra? Pode se unir e juntos eles podem pedir a falência. Além disso, nós temos a execução frustrada. A execução frustrada. Execução judicial mesmo. Você executa, não consegue receber e você pode então cobrar e pedir a falência do seu devedor. E por fim, pessoal, nós conhecemos como atos de falência. Atos de falência é toda vez que o empresário fizer algo para falir, que ele forçar a barra para falir, que ele dilapidar seu patrimônio, transferir patrimônio, aí nós temos um ato de falência. E pessoal, só para lembrar, eu tenho que pagar conforme a lei, certo? Pagamento. E eu tenho que falar para você do pagamento. Eu tenho dois tipos de crédito na falência. Quais são os títulos comuns? Aqueles que inclusive ensejaram a falência acontecer. São os créditos concursais. Concurso de credores, os créditos concursais. Mas eu tenho aqueles créditos que não entram para o concurso. Estão fora do concurso. Esses são os créditos extraconcursais. Extraconcursais. E créditos extraconcursais são aqueles que o quê? Que foram feitos depois de decretada a falência. Certo? Foram aqueles que foram feitos depois de decretada a falência. Eu não vou ter tempo de falar dos nossos 8 andares do pagamento. Você de casa, nós temos que pagar conforme o artigo 83 e 84 da Lei de Falência e Recuperação, conforme tá lá. São 8 andares de pagamento, ok? Eu só posso pagar o próximo andar depois que terminar o anterior. Eu tenho que ir quitando andar por andar. E se chegar no andar e eu não tiver dinheiro suficiente? Eu pago todos na mesma porcentagem. Não é assim, recebe primeiro uns e uns ficam sem receber no andar. Não. Por andar, todo mundo recebe a mesma porcentagem. São 8, que vai desde os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos, que são os primeiros, até os créditos subordinados, que são os 8º. Aí, pessoal de casa, dá uma revisada, que isso é importante, mas a gente não tem tempo. Mas eu quero dar atenção para os créditos extraconcursais.
Sabe por quê? Porque eu acho que vai cair extraconcursais, tá bom? E eu vou falar para você. Quais são eles? Quem que paga primeiro? O administrador judicial. Muito bem. Administrador judicial primeiro a receber. Ok? E agora eu quero contar uma coisa para vocês. Você sabe que ele recebe um valor. Vou falar baixinho, né? Sabe quanto que é esse valor? Até 5% do valor pode receber o administrador judicial. Até 5% ele pode receber. Só que tem uma pegadinha aqui. É até 5% a falência de uma empresa normal. Quando é ME ou EPP é 2%. Muito bem. O pessoal tá afiado aqui, hein? ME, EPP. Tá certo? Depois do administrador judicial, nós pagamos as custas judiciais. E por fim, mas não menos importante, os gastos com a falência. Tá bom? Os gastos de falência, que são aqueles feitos para a falência ser possível. Todos esses, repito, gastos feitos depois da falência decretada, certo? Esses recebem antes, porque se não forem elas, não tem falência, e se não tem falência, se não sustentar o judiciário, se não tiver administrador judicial, não tem falência e acabou, tá bom? Por isso que nessa ordem, lembre-se, os extraconcursais recebem primeiro, tá bom? Primeiro, segundo. E aí, rapidamente, tenho que lembrar algumas coisas para vocês dos títulos de crédito. Títulos de crédito. Títulos de crédito que são documentos que exprimem necessariamente obrigação pecuniária. Qual é a única obrigação que pode estar dentro de um título? Pecuniária, grana, dinheiro, mais nada, tá bom? Mais nada. E aí, o que tem que lembrar dos títulos de crédito? É que nos títulos de crédito tem várias características. Os alunos, inclusive, né, lembram que título de crédito muita gente acha que é difícil, mas na verdade o título é fácil. É fácil. Por quê? Isso traz as características dos nossos títulos. Por que características? Porque todo título tem executoriedade. Todo título tem formalismo. Todo título tem autonomia. Todo título tem cartularidade. Cartularidade. E aí vem o palavrão. Todo título tem inopolibilidade. Que você de casa que talvez não saiba, ninguém pode opor uma questão pessoal para deixar de pagar um título. Isso é inopolibilidade. Ninguém pode, né, suscitar uma questão pessoal para deixar de pagar um título. Inopolibilidade. E por fim, literalidade. Todo título vai ser cobrado conforme o que está expressamente escrito nele. Mas disso tudo, eu tenho duas exceções que você tem que lembrar. Por quê? Porque a FGV adora exceção, é ou não é? Primeiro, todo título tem autonomia? Sim. Qual é a exceção? Súmula 258 do STJ, que diz o seguinte: nota promissória usada para abertura de crédito não goza de autonomia. Por quê? Para não correr o risco que o banco execute essas notas promissórias, certo? Sendo injusto com os consumidores, ok? Nota promissória usada para abertura de crédito não tem autonomia, não pode ser executada. Primeira. Segundo, literalidade. Todo título vai ser cobrado pelo que está escrito nele, desde que não haja abuso no preenchimento. Certo? Você deu um cheque de 100, a pessoa botou um zerinho a mais, deu uma malandreada. Não pode, abuso no preenchimento. Não foi isso que a gente combinou. Mas o que é isso? Aqueles filmes bacana, né? Você recebe um cheque em branco. Você pensa, fiquei rico? Não. Por quê? Se você abusar na hora de preencher, eu ganho o direito de não pagar porque você abusou no preenchimento e aí não vale a literalidade. Ótimo, pessoal. Mas aí eu tenho que ensinar uma coisa, tá bom? Já vou ensinar um pouquinho de aval e de
endosso e já vou fazer desenhinhos para vocês verem como funcionam as coisas. O que é endosso? Endosso é ato pelo qual o título circula. O que é endosso? Endosso é ato pelo qual o título circula. Ah, endosso faz o título circular. Por quê? Porque o credor quer passar o título para outra pessoa. E aí ele endossa. Certo? Acontece que o endosso se dá pela simples assinatura. Ok? Então o credor, querendo transformar outra pessoa em credora, ele vai endossar. Como? Simplesmente assinando. É assim que funciona o endosso. Ok? Eu tenho o endosso... Não, já vou falar dos dois porque também tem o aval. Tá bom? Eu tenho o aval. Aval, isso. Aval. O aval é o quê? Uma garantia. Gente, aval então é tipo uma fiança? Não, lembra disso. Aval não é fiança, gente. Fiança é fiança, aval é aval, né? Obrigado, Vanderlei Luxemburgo, por me ensinar isso, né? Aval é aval, fiança é fiança. Mas é uma garantia, porque o avalista está dizendo o quê? Se ele não pagar, eu pago. Simples assim. Gente, fácil. Mas espera aí. O endosso se dá pela simples assinatura. E o aval? Também. E aí tem um problema, né? Quando que eu sei se é endosso? Quando que eu sei se é aval? E aí eu vou te apresentar o mundo do verso e do anverso. Tá bom? O mundo do verso e do anverso. Aqui está, meu caro, o teu título. Você tem a frente. E você tem o verso. Só que, presta atenção, só que no direito empresarial, no direito cambiário, a gente é chique, a gente não fala frente e verso. A gente fala verso e anverso. Então, anverso é a mesma coisa que frente. E é claro que se cair uma coisa dessa na tua prova, pode desenhar. Ei, não perde questão à toa. Pelo amor de Deus. Se tiver que desenhar o sócio João, que casou com a Maria, que vendeu cota por dia, desenhe, criatura. Não vai perder questão por bobeira. Se tiver de cheque, pode desenhar. Se o fiscal reclamar, você fala, o professor Marco deixou, tá tudo bem, beleza? Não tem problema. Vamos lá. Frente e verso. Anverso e verso. Como tanto o aval quanto o endosso eu posso simplesmente assinar, eu tenho uma pressuposição. Como assim, professor? Olha, a simples assinatura na frente, eu vou considerar um aval. Simplesmente assinou na frente, aval. E simplesmente assinar atrás, eu pressuponho um endosso. Pronto, acabou. Fácil, rápido e indolor. Mas eu posso querer dar uma despertão? Aliás, um aluno me perguntou, professor, qual é o limite de endosso? Não tem, né? Não tem. Ah, professor, não é até acabar o espaço do papel? Não, porque se acabar eu posso anexar um outro papel. É. O recorde que eu já vi foram 12. 12 endossos. Cadeia bonita, florida de endosso. É? Então, já vi? Pode. Agora eu sou diferentão, professor. Eu quero fazer o endosso na frente. Pode? Pode. Só que é o seguinte, se só assinar na frente, eu pressuponho que é um aval. Então, se quiser endossar na frente, eu tenho que assinar e avisar. Aqui é um endosso. E da mesma forma, eu posso avalizar no verso? Pode, mas a lógica é a mesma. Eu tenho que assinar e avisar. Isso aqui é um aval. Esse é o mundo do verso e anverso do nosso título. Na frente seria, no caso, seria um endosso em branco? Boa, vou falar disso agora. Aí, a colega já tá aqui endosso em branco, endosso em preto, né? Você já começa a ficar com abstinência já, né? Bom, endosso e aval. Ambos os dois, né? Os dois você endossa, você está passando para outro crédito, certo? Toda vez que você endossa, você se torna
corresponsável. Lembra disso? Toda vez que você endossa, você se torna corresponsável. E eu tenho dois tipos de endosso. O em branco e o em preto. Gente, e o em branco e em preto significa sempre a mesma coisa. Quando é em branco, eu não indico o destinatário. Quando é em preto, eu indico o destinatário. Não indico o destinatário. E quando é... E é em preto. Ah, professor, presta atenção. É só para ver se vocês estão prestando atenção. Claro, a culpa é do estagiário, gente. Imagina. Preto, tá bom? Endosso em preto. Gente, em preto, porque eu indiquei o destinatário. Eu disse, ó, é para fulano. O quê? Tanto faz, seja o endosso ou o aval. O em preto eu indico o destinatário. Tá certo? Pessoal, coisa importante. Isso vale para os dois, para o endosso e para o aval. Em branco eu não indico o destinatário. Sendo assim, se eu dou um endosso em branco, eu não indico quem? O endossatário. E se eu dou um aval em branco? Eu não indico o avalizado. Mas é o seguinte, eu posso, presta atenção nisso que é bem importante, eu posso avalizar um endossante? Claro que pode. Claro que pode. Eu posso avalizar quem deu o cheque, por exemplo. Posso, ó, se ele não pagar, eu pago. Mas eu posso avalizar e garantir um endossante? Claro que posso. Só que tem uma regrinha. Se eu dou um aval em branco, ou seja, eu não digo quem estou avalizando. Eu dei aval, assinei lá na frente. Ó, avalizei o título de crédito. Se ele é em branco, eu pressuponho que eu estou avalizando quem? O emitente. Certo? Aval em branco, eu pressuponho que eu estou avalizando o emitente. Tá certo? Aval em branco, eu pressuponho que eu estou avalizando o emitente. Bom, e para terminar, infelizmente, caramba, como a gente falou de coisa hoje, hein? Você é doido, cachoeira. Vamos lá. Eu tenho os contratos bancários impróprios que estão dentro de contratos mercantis. Ufa! Contratos bancários impróprios. Você já sabe, são 4, mas eu não tô nem aí, porque hoje eu só vou falar de 2. Que são os 2 mais importantes. O primeiro, que caiu no 24º, caiu no 25º, que é o arrendamento mercantil. Arrendamento mercantil. Que muita gente conhece como leasing. Muito bem. No arrendamento mercantil, você sabe, é um contrato, né, em que você pega um bem e em troca desse bem você paga um valor mensal. Né? Não tem problema. Só que o charme do arrendamento mercantil tá no final. Você pode fazer quantas coisas ao final do seu contrato? 3 coisas. Acabou o contrato de leasing de arrendamento mercantil, você pode... Quem decide? O contratante, o consumidor. Ele decide. São 3 opções. A primeira, ele pode comprar o bem. Mas ele vai possivelmente ter que pagar o valor residual. É o que está na lei, inclusive. Pagando o valor residual. Porque na hora de fazer o contrato, quem está arrendando possivelmente vai cobrar um valor mensal menor. Mas se lá no final, a hora que acabar o contrato, você quiser comprar, paga esse valor que já está estipulado no contrato, chamado valor residual, e o bem é seu. Eu posso devolver. Não quero mais. Não quero mais, devolvo. Ou eu posso renovar o contrato. Renovar o contrato. Agora, tem um segundo, e esse eu acho que vai cair. Certo?
Que é a, desculpa, alienação fiduciária em garantia. Alienação fiduciária em garantia. Pessoal, qual é a diferença de duas? Primeiro, que no arrendamento mercantil eu pego a coisa e pago um valor por mês. Na alienação fiduciária em garantia eu pego o dinheiro. E o que fica em garantia por eu ter pego o dinheiro? A própria coisa, o próprio bem. O bem é a garantia do dinheiro que eu peguei. E aí a grande diferença entre arrendamento mercantil e alienação fiduciária é que a alienação fiduciária, no final do contrato, o bem é seu. Ele visa a compra. Visa a compra. Ok? Não dá na alienação fiduciária em garantia no final para você devolver. Não dá para você renovar. Você compra. Já está no contrato que ao final aquele bem é seu. Ufa! Pessoal, acabou. Tamo quase lá, tá certo? É um prazer, foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado demais. Continua à disposição nessa reta final, pessoal de casa. Calma, tranquilidade, que nervosismo não ajuda ninguém. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.